Hoje nós vamos conversar sobre algo muito importante. Não é apenas uma história, nem apenas um ensinamento. É uma verdade que pode mudar a forma como você enxerga a sua vida. Porque aqui no canal Entre Céu e Palavra existe um espaço onde Deus fala. E se você está aqui hoje, talvez seja porque Ele quer falar com você agora. Então respira fundo e fica comigo até o final desse vídeo. Porque talvez essa mensagem seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Seja muito bem-vindo aqui no Entre Céu e Palavra. Eu sou a Maria Luísa e aqui vamos caminhar juntos entre histórias, reflexões, verdades que transformam vidas. Aqui é um espaço onde Deus fala e esse espaço é o nosso coração. Se você está aqui hoje, eu acredito que não foi por um acaso. Este é um lugar para renovar as nossas forças, renovar a nossa esperança e fortalecer a nossa fé. E lembrar que mesmo nos dias maus, mesmo nos dias ruins, escuros, sempre existe uma luz e essa luz é Cristo. Você já reparou como a vida adora colocar gigantes no nosso caminho? E eu não estou falando de monstros com armaduras, não, eu falo de situações que olham para você como se soubesse que vão te derrubar. Às vezes o gigante é uma dívida, às vezes o gigante é um diagnóstico, às vezes é aquele sentimento que você não confessa a ninguém. E o mais engraçado é que quando um gigante aparece, a gente sempre acha que o problema é o tamanho dele. E talvez você que esteja me assistindo agora precisa ouvir isso. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nessa guerra. Você pode até sentir que está, mas Deus não te abandonou. E é Ele quem te chama hoje para parar de fugir e começar a lutar. Mas se o verdadeiro problema for o tamanho da nossa visão, a história de Davi e Golias me intriga um pouco, porque todo mundo ali só conseguia enxergar o perigo. Davi enxergou uma única oportunidade. Enquanto os soldados diziam, ele é muito grande demais, ele é grande demais para ser vencido, Davi só pensava, ele é grande demais para eu errar essa pedra. Você percebe a diferença? Não é só a coragem, é uma forma diferente de interpretar a vida. E aí eu te pergunto, o que você tem feito com os gigantes que aparecem a você? Você negocia com eles? Finge que não estão lá ou você enfrenta? Porque a vida não perdoa quem vive se escondendo. Essa é a verdade. Mais cedo ou mais tarde, o que você evita vai te encontrar. Davi não venceu porque ele era forte. Ele venceu porque sabia que a batalha não era dele. A pedra na mão dele não era só uma pedra. Era um ato de fé, um ato de coragem, de acreditar. Não é fácil. Então, qual é o seu gigante hoje? Será que ele está ali para te destruir ou para te revelar? Para revelar quem você realmente é? E se o que você chama de obstáculo for na verdade um degrau? E se aquilo que você hoje teme for o mesmo que amanhã vai contar como a sua maior vitória? Talvez a vida esteja só esperando que você dê um passo, não perfeito, não seguro, mas um passo decidido. Porque os gigantes não caem com hesitação, ele cai quando alguém mesmo tremendo decide que vai derrubá-lo. Isso é um ato de fé, isso é um ato de coragem. E é isso que nós precisamos entender aqui hoje. Lembra disso, o tamanho do seu gigante nunca vai importar mais do que o tamanho da sua fé. E às vezes tudo que Deus precisa para virar uma história é de alguém disposto a lançar a primeira pedra. Talvez o seu gigante hoje seja um vício, uma crise no casamento, ou no seu financeiro, um diagnóstico médico, ou até mesmo a vontade de desistir da vida. Talvez seja o seu trabalho. E eu quero te dizer com todo o peso da verdade, você não nasceu para viver prostrado diante disso. Você nasceu para vencer. E a vitória não começa quando o gigante cai. Começa quando você decide se levantar. Quando você decide ter posicionamento diante dos seus problemas. Mas aqui está um segredo que pouca gente percebe. Antes de enfrentar Golias, Davi já tinha enfrentado leões e ursos. Você lembra dessa história? Ou seja, Deus já estava treinando ele nas batalhas pequenas para uma batalha maior ainda.
Talvez essa luta que você enfrenta agora seja apenas um treino para algo muito maior que vem aí. E você precisa estar pronto. Você precisa estar preparado. E deixa eu te falar algo como quem fala de coração para coração. Se até hoje você tem vivido longe de Deus, é por isso que você se sente tão fraco diante dos seus problemas, diante dos seus gigantes, diante do que você tem vivido, porque você tem tentado lutar sozinho, com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças. Mas Deus te chama hoje. Para voltar, você precisa se render. Para voltar, para se render, para deixar Ele lutar ao seu lado. O gigante nunca é só um obstáculo. Às vezes ele é um anúncio de um novo tempo na sua vida. Às vezes ele vai anunciar algo novo ali na sua vida. Golias não foi o fim da história de Davi, ele foi o início. Foi aí que foi o início da história de Davi. A sua batalha não vai enterrar você, ela vai revelar você, ela vai revelar a sua identidade. Então hoje eu te convido, corra para Deus antes de correr para a batalha. Venha para Deus antes de você querer se levantar contra outras situações da sua vida. Coloque a sua confiança nele antes de você colocar uma pedra na funda. Antes de você querer colocar a sua pedra na funda. E quando você fizer isso, a queda do gigante será inevitável. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. E é isso que você precisa entender. E se você hoje decidir dar um passo na direção de Deus, Ele vai te sustentar até o fim. Porque com Ele não existe gigante que permaneça de pé. Não existe problemas que permaneçam de pé. Então para de medir a sua fé com a régua do seu vizinho. A sua caminhada não é a dele. O que Deus faz na vida de um, Ele não vai fazer do mesmo jeito na vida de outro, porque cada história é única. Sabe aquele pensamento, mas ela conseguiu, mas ele conseguiu, por que eu não consigo? Por que eu não posso? Isso é um veneno para a alma. O que você chama de atraso pode ser apenas o tempo de Deus te preparando para algo maior. Não é porque alguém alcançou hoje que você perdeu, que você também não vai alcançar. Às vezes o que você está pedindo exige um tipo de preparo que só você sabe o quanto dói. E dói, mas vale a pena. Lembre-se que a fé não é corrida para ver quem chega primeiro. É perseverança, para não parar até chegar no destino que Deus traçou para você. E é isso que você precisa entender. Às vezes você olha para a vida de um outro jeito e pensa, ele já cansou, já construiu. Ele já casou, já construiu, já venceu e eu ainda estou aqui. Mas você não sabe a luta que ele enfrentou para chegar até lá, até onde ele está agora. E mais, talvez o que ele tem não sirva para o seu propósito. Não tenta viver a vida de alguém, porque a graça que sustenta ele não é a mesma que Deus preparou para você, que Deus separou para você. Você já reparou que a árvore não dá frutos do mesmo dia que é plantada? Ela precisa de sol, ela precisa de chuva e tempo. Assim é a sua vida, assim é a nossa vida. Talvez hoje Deus esteja te regando com lágrimas, te podando com dificuldade. Mas é só para que quando o fruto vier, ele seja forte e doce. Não apresse o processo. Maturidade apressada dá fruto azedo. Não é porque Deus abriu o mar para Moisés que ele vai abrir o mar para você. Talvez no seu caso ele construa uma ponte. O milagre é o mesmo. É te levar para um outro lado. Mas a forma como ele faz, essa é sempre única. Pode não ser do mesmo jeito, mas no final é sempre um único final, que todos nós já sabemos qual que é. Aquela vez que você perdoou quando você queria se vingar de alguém, vitória. Aquele dia que você orou mesmo sem vontade, vitória. O mundo pode não aplaudir o que você faz, mas Deus vê cada batalha que você
vence em silêncio. Ele sabe da sua luta, ele sabe da sua dor, sabe do que você tem enfrentado, sabe do seu sofrimento. Então, que esse vídeo lembre a você que você não está sozinho nessa guerra, nessa peleja. Comece a caminhar com Deus. Comece a confiar nos planos de Deus, no propósito que Deus tem para você. Aprenda a esperar, a confiar no processo. Porque Ele não é um Deus que minta, nem um filho do homem para que se arrependa. É isso que nós temos que parar e analisar. Nós temos que esperar a nossa vitória. Porém, nunca desistir. Temos que sempre estar em constante oração todos os dias. Então, se essa palavra tocou o seu coração, envie para um amigo, para uma mãe, para um pai que precisa ouvir essa palavra. E se você gostou desse vídeo, curte, dá um like, se inscreva nesse canal, é gratuito. Aqui nós vamos sempre estar orando por você, aqui nós vamos sempre estar caminhando juntos para que para que a nossa fé venha crescer mais e mais nos nossos corações. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muito bom ter você aqui hoje e eu espero você aqui amanhã. Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo.